Fala, fãs de Deus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do ID Podcast. Um podcast que está aqui para te ajudar a entender e a enxergar a sua verdadeira identidade. A identidade que Cristo trouxe para a sua vida. Remover todos os rótulos que o mundo, o sistema, as pessoas ou até mesmo nós colocamos em nós. E Cristo morreu para que nós tivéssemos essa liberdade. E este podcast tem este objetivo: alcançar o seu coração, alcançar a sua vida, a sua alma e trazer essa verdadeira identidade que foi gerada por Deus desde a fundação dos tempos. E hoje nós temos um convidado especial, o pastor Rafael. Seja muito bem-vindo. Obrigado por atender o nosso convite. E eu creio que vai ser uma conversa muito produtiva, muito esclarecedora e que vai edificar muitas vidas. Aline, é um prazer estar aqui. Glória a Deus, obrigado pelo convite, né? No início desse projeto. Tenho certeza que será como um rio que fluirá por toda a terra e alcançará centenas de milhares de pessoas, trazendo cura e restaurando a identidade. Então, espero que essa conversa aqui venha abençoar e edificar muitas vidas. Para a glória de Jesus. Amém. Amém. E esse podcast, ele tem a finalidade de trazer a verdadeira identidade das pessoas. Porque nós conhecemos, alguns conhecem o Rafa, o Rafael, o pastor Rafael, mas aqui nós queremos conhecer você mais profundamente, conhecer quem realmente você é, a sua verdadeira identidade. Não aquela que o sistema colocou em você, não a que a religião colocou em você, a parte burocrática da igreja colocou em você, mas a gente quer conhecer o Rafael. E a gente sempre começa os nossos episódios assim, pedindo para que você se apresente para as pessoas, nos conte quem é o Rafael, e aí a gente vai seguir essa conversa. Tá bom. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos, eu sou casado com a Patrícia, sou pai da Elisa. E definir quem eu sou. Sou um cara apaixonado por Jesus, sou uma pessoa cheia de defeitos, falhas, que está buscando cada dia mais se esvaziar de si mesmo e ser parecido com Cristo. Sobre identidade, sobre falar quem você é desafiador. É muito. É desafiador. Eu costumo começar por onde? Por aquilo que é mais valioso para mim, minha família, né? Então quem eu sou? Eu sou um cara que busca ser o melhor esposo possível, o melhor pai possível. Consequentemente, a nossa missão, ministério, né? Igreja também, o melhor pastor possível. Viver o propósito de Deus nessa terra. Então, sou o Rafael. Estou aqui aprendendo todos os dias, errando, acertando, e nesse processo sendo aperfeiçoado por Deus. E nesse processo que você falou que você está passando, que você está se aprimorando, porque todos nós estamos, né? Ninguém já nasceu sabendo, né? Sim. Ninguém está perfeito. Já dizia Paulo, né? Aquele que, né, ele está trabalhando, está aperfeiçoando, né? Então ele fala, não digo que cheguei, mas uma coisa eu faço, eu prossigo. Esse Rafael, ele passou por muitos processos, né? Quem conhece Rafael... Gente, a gente conhece Rafael de tempos. Conhece o Rafael que era tímido, que não era, né? Não tinha essa desenvoltura toda. E hoje conheceram o Rafael, que é um pastor, é um ministro, que está à frente de trabalho. Isso foram muitos rótulos arrancados, muitas situações que mudaram na sua vida. E fala pra gente, em relação a rótulos, a coisas que o sistema, a vida, às vezes até a sua própria história de vida colocou em você, e como você conseguiu se livrar desses rótulos. Sim. Analisando assim, fazer uma retrospectiva, né? Eu entendo que muitas coisas a gente acaba abraçando de maneira inconsciente. A gente acaba vivendo de maneira inconsciente através da influência do meio que a gente vive, daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente aprendeu, das fontes que a gente bebeu. E o tempo vai passando e a gente vai se tornando e tendo rótulos, às vezes, que no meu caso, 2018, foi a transição de 2017 para 2018, foi um arrancar de rótulos mesmo, assim, que o Senhor trabalhou profundamente no meu coração. E se eu fosse dar um rótulo, um nome para esse rótulo seria o arrancar da religiosidade, né? A questão da religiosidade. E essa palavra religiosidade, ela é muito forte, né? Muito impactante. E talvez seja muito controverso para entender o que é religiosidade. Mas eu, pessoalmente, de 2017 para 2018,
É como se eu tivesse me convertido novamente. Eu tive um encontro com Cristo de uma forma que eu nunca tinha tido, um reencontro com Cristo de uma forma que eu nunca tinha tido antes, de modo que algumas coisas se tornaram muito claras para mim, muito profundas para mim, e outras coisas Deus olhou e falou: Rafael, essa aqui não faz mais parte da sua vida. Então houve essa transição, né? Então um rótulo que eu acabei vivendo de maneira inconsciente, foi muito verdadeiro, foi muito profundo, foi uma entrega muito verdadeira mesmo, não arrependo de nada do que eu fiz. Mas chegou um momento que Deus olhou e falou: cara, isso aqui não pertence mais a você. Eu entendi que aquilo fazia muito parte de uma religiosidade, mas de uma essência em Cristo que Deus tinha para mim viver. Um propósito de vida que Deus tinha para mim. Então essa transição de 2017 para 2018 aconteceu isso na minha vida. Então foi o encontro pessoal ali que eu tive com o Espírito Santo, né? Porque às vezes a gente caminha com Cristo sem ter um encontro profundo com Cristo. A gente caminha com Ele de maneira muito superficial, muito rasa, envolvido muito no trabalho, muito no operacional, muito naquilo que as pessoas esperam que a gente entregue, naquilo que a gente talvez quer inconscientemente mostrar para as pessoas, e vai caminhando, e passa anos e anos e anos em cima desse sistema, dessa situação. Você está caminhando com Cristo. Virar robótico já. Virar algo automático ali, robótico, mas você tem encontro pessoal com Cristo. Quando você tem encontro pessoal com Cristo, a gente começa a entender as coisas de uma forma um pouco diferente. Então, se fosse dar um nome para esse rótulo que foi arrancado, um dos rótulos, né? A nossa vida ela é intensa demais. Eu colocaria religiosidade. Esse para mim é algo muito claro, que é algo que foi arrancado, mas é algo tão sensível que a gente tem que estar tendo, que é algo que pode ser imprimido novamente em nós, sem a gente perceber. Porque entra a religiosidade, ela entra muito sutilmente na vida do cristão, né? É igual a fazer as coisas mecanicamente, entrar numa rotina, uma frieza espiritual, não é uma coisa que vem, não, né? São pequenas coisas que vão entrando na sua vida, que você não se atenta, e quando você menos percebe, você está dentro de um sistema, né? E não vivendo um relacionamento, mas vivendo um sistema cristão, né? Sim, e em cima disso, o maior debate de Jesus era isso, né? Os fariseus, eles eram religiosos da época, porque eles se moviam, conheciam a lei, se moviam naquele trabalho ali, mas não era algo que eles viviam profundamente, eles não era a essência, não era a verdade deles. E Jesus combatia isso, né? Vocês falam uma coisa e vivem outra. O que está acontecendo? Igual você falou da questão da sutileza. Às vezes a gente começa a se mover, começa a trabalhar, como vai ver, você tá amando a noiva que é de Cristo, né? A igreja não é de Cristo, o pastor não é para a noiva. Você começa a se relacionar com o serviço e esquecer de buscar, de estar na intimidade com o Senhor ali, que é o lugar que você tem que estar no Senhor. E a religiosidade começa quando inverta essas ordens. Isso eu tenho comigo, então a gente tem que estar atento a isso. Quando começamos a ficar muito envolvido com o trabalho, nossa realidade de igreja, com o trabalho da igreja, com o trabalho ministerial, com a missão, e começamos a esquecer do dono, do Senhor, do nosso Pai, da quem Ele é. Aí a gente para assim e fala: cara, que é isso, meu? Não é esse o caminho, a gente tá voltando pro caminho que Deus já tirou a gente de lá. Não é esse, para. Aí volta pra base certa, volta pro fundamento certo, é a partir desse lugar, é a partir do relacionamento, é a partir da intimidade, é a partir da vida com Deus, que a gente vai ter o coração curado, o coração sarado e o alinhamento certo para ver o que Deus tem para nossa vida. Então, assim, esse rótulo foi arrancado, eu creio, foi debaixo de muito sangue, foi arrancado, muito choro, muita lágrima. Não foi fácil. Não foi fácil, só que é um lugar que a gente tem que estar atento, e você falou. A gente tem que estar atento todos os dias para a gente não voltar para esse lugar. Fazer a obra de Deus de uma forma superficial é algo relativamente fácil. Fazer a obra de Deus da forma que foi, talvez, nos ensinado, entre aspas, é fácil. Fazer a obra de Deus em cima daquilo que as pessoas querem ouvir é muito fácil. Nós sabemos o que as pessoas querem hoje. Nós sabemos o que o mundo quer hoje. O que o mundo quer é o conforto. As pessoas querem serem prósperas financeiramente. As pessoas querem tudo isso. Então, a gente caminhar para esse lugar e se mover nesse lugar é algo muito fácil. Agora, você sondar o coração de Deus, você buscar a rema para esse tempo, para essa estação, que é um preço a ser pago, né? Os precursores da segunda vinda do Messias, né? O João Batista desse tempo. Então, assim, é um outro caminho. A religiosidade não se encaixa nisso. João Batista vai pro deserto lá, porque ele olhava pro sistema do sacerdócio da época e falava: cara, não tenho que estar nesse lugar. Meu lugar é no deserto, ouvindo a voz do meu pai, né? Ouvindo a voz dele para ser essa voz profética para esse tempo.
Então eu entendo que é nesse lugar que Deus me quer, no caso eu, minha família, a igreja do Senhor nesse tempo. É nesse lugar de intimidade, de busca, de particularidade, e a partir desse lugar a gente vai ser ativado por Deus para fazer a obra do Senhor, fazer o que Ele mandou a gente fazer o que nós temos que fazer, porque a religiosidade, ela caminha por muito tempo em cima disso, ela coloca em nós responsabilidades que Deus não colocou, ela coloca em nós atribuições que Deus não colocou. Abrindo um parêntese, assim, porque você falou muitas coisas e eu veio várias perguntas aqui daí, deixa eu organizar aqui minhas perguntas. Porque eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo a gente, até a gente que está aqui mesmo, essa questão da religiosidade. Como que a gente consegue identificar que a gente está vivendo um sistema religioso e não pela fé e não por um direcionamento? Porque como você falou, né, nós fomos criados no mesmo contexto, não sempre na mesma igreja, no mesmo grupo, mas numa mesma época. E era uma época muito religiosa, a época de criança para adolescente ali, era uma época religiosa, onde tinha muitas regras, muitos costumes, muitas doutrinas. E a gente aprende, é igual pra criança, a gente aprende que aquilo é o certo. Por quê? Porque é o certo. Por quê? Porque foi ensinado, né? Porque a lei, como os fariseus, né? Por quê? Porque a lei. Como que você conseguiu identificar que você estava nesse sistema religioso? E como que você pode dar uma luz pra gente, pras pessoas que estão assistindo, sacar isso e sair fora da religiosidade? Eu vou partir de um ponto, assim, duas perguntas. Como eu consegui identificar? Primeiro, eu não consegui identificar. Foi a partir de uma crise que o Espírito Santo colocou dentro de mim. Tava tudo bem. Eu, na época, ministrava escola dominical. Eu fazia evangelismo. Ajudava na organização do culto. Tava sido segunda ativo no ministério da igreja, tudo em paz. E simplesmente um dia eu entrei em casa e o Espírito Santo me visitou. E foi algo muito pessoal, assim. E eu posso até falar assim, foi muito pessoal, muito forte mesmo. E fiquei 7 dias ali, muito impactado por Deus, orando sem conseguir dormir, orando em línguas e buscando e tal. E o Espírito Santo, cara, me visitou e começou a colocar uma inconformidade no meu coração. Tipo assim, deu tempo, não quero mais você aqui. Então, não é algo que foi transicionado assim, identifiquei isso, a religiosidade, aquilo, não. No meu caso, eu tive um encontro com o Espírito Santo, uma visitação de Deus. Ele colocou uma inconformidade, como se eu estivesse num aquário e que tinha um mar para mim nadar. E minha experiência pessoal, a partir desse ponto, comecei a buscar a Deus, buscar intensamente. Eu me aproximei do Ministério Mevan, né? Apóstolo Luiz Hermínio. Então fui muitas vezes lá no Mevan em Itajaí, ser ministrado e tal. Foi um processo de 2 anos e meio nesse processo aí. Deus falando comigo, e eu buscando discernir o que Deus queria, tal. E hoje, como eu definiria assim, não existe uma forma só, né? Pessoalmente, como eu definiria tudo aquilo que está numa forma religiosidade, sabe? Todo aquele processo formado, tudo assim, tudo igual, tem que ser assim, tem que ser assim. Aí você passa anos e vai anos, você se move como igreja e tudo aquilo que é vivo tem que ser transicionado. Tudo aquilo que é célula viva está em movimento, sabe? Se você pega as 12 tribos de Israel, as 12 eram distintas umas das outras. E o fato de serem distintas se encaixavam. Então, na minha concepção, quando você olha para o lugar, aquele lugar está formatado durante anos, e a formatação é a mesma, a movimentação é a mesma, os dogmas são os mesmos, não há um renovo daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Aqui é assim, vai ser assim, a gente vai morrer assim, dessa forma. E você percebe que aquilo não traz mais vida para a igreja, não traz mais vigor. São apontamentos para uma religiosidade. São apontamentos para um ambiente que talvez se Jesus tivesse essa terra, Jesus não... Conversando com a liderança esses tempos na igreja, eu falei assim, eu parei e falei, pessoal, será que hoje se Jesus estivesse caminhando aqui pelo Areião, ele entraria para cultuar com a gente aqui? Ou será que não? Né? Então, alguns sintomas que eu colocaria, aquela forma, sabe? Tem que ser assim, tem que ser essa. Eu não vou citar assim explicitamente para não ser direto a ninguém, mas
tudo tem que ser assim, tem que ser dessa forma, e passa ano e vai ano, e fica tudo naquele sistema. E não... A liturgia tem que ser essa? Ou... Quando os dogmas internos, quando os regimentos internos são mais fortes do que aquilo que o Espírito Santo está movendo e está fazendo nesse tempo, nessa estação. Então, são sintomas da religiosidade. Quando o homem passa a ser um pouco mais o centro do que o próprio Jesus. Então, são sintomas da religiosidade. Quando você começa a fazer e se mover para mostrar para alguém que você está ali. São sintomas da religiosidade, porque não é sobre mostrar para alguém, né? É sobre se mover naquilo, propósito do reino, fazer isso, se mover naquilo que Deus quer que você faça. Não necessariamente para mostrar para um líder, para mostrar para alguém. Então, são sintomas da religiosidade que vai ficando de nós. Então, é genuíno o nosso trabalho, é genuíno o nosso empenho, é genuína a nossa movimentação. Só que dentro da nossa verdade, você pode estar com a sua verdade, vivendo de uma forma genuína, só que dentro de um sistema que está fechado naquele lugar, você não vai conseguir. Você vai ficar com um peixe naquele aquário ali. Vai ficar batendo, o ambiente vai ser o mesmo. O que o peixe... O peixe no aquário, ele sempre come a mesma ração. Sempre é a mesma água, aquela motorzinha ali purificando. E Deus fala assim, cara, tem um mar, mano. Entendeu? Você tem que nadar, existe um alimento, existe um pão fresco nesse tempo. Né? Existe um pão que está descendo do céu agora. Por que você está comendo pão de ontem já? O pão de antes de ontem. O pão de 10 anos atrás. Tá, mas isso daqui sempre funcionou, mas isso daqui foi para 10 anos atrás. Foi para 20 anos atrás. Ah, mas a gente sempre foi assim. Ah, mas foi para aquele tempo. Então, a religiosidade, ela vem de uma forma muito sutil também, né? Sem falar nos extremos, né? Porque existem lugares que são extremos, né? Existem as extremidades, né, em que o homem, né, a glória ao homem é centralizada, né? Lembrando que Lúcifer, ele quis roubar, né, o trono, a glória de Deus, né? Então esse sintoma vem pro coração do homem também. Sem falar dos extremos que a gente tem, né? Dos sistemas de pirâmide, né? Em que existe lá no centro, né? O intocável e essa pirâmide vai descendo e os baixos cleros lá embaixo. Então todo mundo aponta pro homem, adora pro homem, exalta o homem e tal. Existem esses extremos, a gente sabe que existe. Sem falar desses extremos que é muito evidente, só um pouquinho de maturidade pra entender. As outras coisas são essas sutilezas, né? Então, assim, pessoalmente falando, eu creio que um ponto pra gente falar aqui seria esse. Essa questão de... Tudo da forma muito rígido. Né? Tudo muito formal. Assim, chega ali, é aquela mesma forma. É a mesma forma pra todos, né? Então aqui a forma é essa. Então aquele bolo quadradinho, todo mundo é o bolo quadradinho. Tem que ser assim, né? Algo formal. E passa um ano, passa 2, passa 15, 20 anos. Você olha e fala, cara... Tá, mas por isso que você tá falando pra hoje? Que Deus que eu não consegui hoje, né? Sabe? E eu te pergunto, assim... eu já tive a oportunidade de estar lá ministrando. É uma igreja muito maravilhosa, assim. A gente até coloquei aqui. Mas, olha, eu acho que eu não sei quase nada do meu roteiro. Eu tô até aqui, eu tava digitando umas coisas, porque você foi falando, eu falei, deixa eu anotar, senão eu vou esquecer essa pergunta. Mas, assim, todo culto pra você, depois desse encontro, todo culto passou a ser diferente? Todo culto passou a ser diferente? Porque, assim, a gente... Você imagina, você viveu um sistema de cultos, entre aspas, iguais. E aí, depois desse encontro, o culto parece que ele muda o sentido, né? Você entende que... Por que eu falo isso? Porque eu tive um encontro desse muito recente. Então, pra mim, parece que cada culto é uma surpresa. Por mais que, às vezes, a gente esteja num sistema, né, de homens, mas parece que todo culto tem uma surpresa. Todo culto tem algo diferente. Isso eu falo para o ambiente de igreja, porque tem muitas pessoas que estão assistindo, que vão assistir, que elas se limitam apenas a buscar a Deus no templo. Não tem forças para buscar em casa, ou não entende como buscar. Então, ela se limita muito ao que vai acontecer no culto e, às vezes, só no domingo. Né? Não vai animar. Não sei que dia que tem culto nas demais igrejas aí, né? Na segunda, na terça, na quarta. Ela se limita ao... eu vou nos cultos e... Quando tem esse verdadeiro encontro, como você teve, cada culto, você sente que cada culto é diferente? Ou tem culto que você vai estar, entenda a palavra, mais frio, mais desapercebido, mais Marta e menos Maria? Ou, sabe, assim, porque, Sim. Infelizmente, a gente vive uma geração que foi ensinada a ser Marta e esquece de ser Maria.
né? E foi esse encontro verdadeiro que você teve. Jesus estava lá na sua casa e você era Marta, e ele virou para você e falou, Rafa, então, a boa parte, né? Escolha a boa parte. É ótimo servir, você deve servir a noiva, mas escolha sempre a boa parte. Como que mudou o teu culto, assim? O que mudou nos teus cultos? Sim, eu não vou falar assim, em questão, vamos dizer assim, Rio da Vida, né? A nossa igreja lá. Mas é igual você falou agora, como mudou o teu culto, né? Porque não é a igreja, é o seu. O meu culto é pessoal a Deus, vamos dizer assim. Você citou o ponto sobre Marta e Maria, né? Sobre a questão da extravagância. Maria foi extravagante, né? Lázaro tá à mesa honrando Jesus. Marta tá trabalhando, Jesus tá ali, tudo certinho. Aí Maria vem, rompe os protocolos, né? Quebra ali, o perfume invade a casa. A adoração dela foi extravagante, uma porção mais profunda, uma porção maior. Pessoalmente, pra mim, falando do meu culto a Deus, eu creio que essa transição não é uma... Pessoalmente, pra mim, não foi uma chave que virou do dia pra noite. Assim, eu tava... Um dia eu tava de um jeito, no dia eu tava do outro, não. Foi uma crise que o Espírito Santo me ensinou a administrar, porque através das crises que ele nos leva pra próxima estação, pro próximo nível. E no meio dessa crise eu consegui ver a glória de Deus. No meio dessa crise de identidade, no meio dessa crise de os porquês, no meio dessa crise de questionamentos. Porque quando você começa a se envolver para esse lugar, você começa a se perguntar muitas coisas, você começa a questionar muitas coisas, você começa a indagar muitas coisas. E no meio dessas crises de perguntas, como se Deus fosse me respondendo, Rafael, o caminho é esse, a direção é essa, o que eu quero de você é isso, o que eu quero dessa família é isso, o que eu quero que você ministre é isso, o que eu quero que você viva é isso. E eu comecei a ser intenso nisso. Então a minha preocupação não foi durante até hoje, não é muito assim o que eu vou ministrar, mas assim... o que eu estou me tornando, quem eu estou sendo, o que eu estou vivendo. Então, nessa transição, o meu culto ele se tornou algo muito mais pessoal entre eu e Jesus, entre nós e Jesus como igreja. Então, o nosso cuidado como igreja lá hoje é conduzir uma adoração. Um bom exemplo que a gente busca, talvez a gente não tenha alcançado isso. Uns cultos a gente alcança isso. Mas o que a gente busca é Atos capítulo 1, estavam todos unânimes debaixo de qual palavra? Da de Jesus. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejam vestidos de poder. Então, qual era a expectativa da igreja? Poder. Então, qual era a oração deles? Porque o Senhor falou, se cumpre em nós o que o Senhor falou. Então, qual foi o grande desafio nosso, está sendo até hoje? Discipular a igreja para um só pensamento. Um só pensamento, não no sentido de... Porque se a igreja entra lá, um está buscando a chave do carro, outro busca a chave da casa, outro busca uma cura, o outro busca algo pessoal, orar ao pessoal. As nossas buscas pessoais ficam em segundo plano, as demais coisas eu te darei, mas nosso propósito como igreja, o discipulado cara, a gente está aqui para a gente se render, se rasgar. Nossa proposta é entregar a Jesus algo aqui. Então, o que mudou nos meus cultos? Ao Senhor nesse processo que eu tenho aprendido, que Deus tem conduzido a gente. Justamente nisso, discipular a igreja. Então, quando eu entro para adorar a Deus, eu entro para entregar, para me rasgar, porque eu quero. Às vezes eu entro estressado, às vezes eu entro cansado, às vezes eu entro naquele lugar ali querendo socorro de algo específico da minha vida, mas quando eu entro para adorar a Deus junto com a igreja ali, a eclésia com os irmãos, eu pessoalmente, eu me rasgo, eu entrego meu tudo ao Senhor e parece algo simples, mas isso nem sempre foi minha realidade. Isso nem sempre foi minha realidade. Então essa transição me levou para esse lugar de entrega, de devoção. E hoje a gente trabalha para discipular a igreja para esse lugar. A gente trabalha buscando trazer essa maturidade, essa consciência espiritual para a igreja. E nós estamos ali reunidos como uma só voz, buscando a centralidade que é Cristo. Primeiro mesmo o reino de Deus. E as demais coisas vai acontecer. Não que nós não devamos orar por estas coisas, mas elas não devem ser o centro do nosso culto. Exatamente. Então seria essa a base que foi, porque por muito tempo, falando sobre religiosidade, por muito tempo a movimentação na minha realidade da igreja é o que? Vamos se mover aqui em cima de as 7 quartas-feiras do milagre urgente alguém precisa, né? Que a igreja precisa, em cima de propósitos e coisas. E quando você vai ver, a igreja tem uma movimentação assim, cara. Na quarta-feira a gente tá indo pra direita, na sexta a gente tá indo pra esquerda, no domingo a gente tá indo pra cima e na outra terça-feira a gente tá, né? Ou reunião de orações que estão todos reunidos lá, cada um tirando pra um lado e não existe um alvo, não existe uma direção fixa.
Então, se move assim, porque quando a gente se move, Oséias escreve que os sacerdotes se perderam porque eles começaram a ouvir muito o povo e se moveram para a necessidade do povo. Aí o que acontece? Quando a gente, como homens e mulheres de Deus, a gente começa a se mover, quando a gente olha a necessidade e fala, não, vamos se mover em cima da necessidade, a gente perde propósito. A gente perde propósito, porque nós somos um sacerdócio santo, no desrespeito ao acesso agora à presença, ao acesso ao santíssimo lugar, ao acesso ao santo lugar. Mas somos um sacerdócio santo, mas somos uma igreja profética, no que diz respeito ao alinhamento com o coração de Deus, ao alinhamento com a mente de Deus. Então, e a responsabilidade nossa como igreja, Paulo escreve aos Efésios, é o quê? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. A responsabilidade nossa hoje, como entendo, não é a gente suprir a necessidade, é a gente se mover para aperfeiçoar. O aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para que a igreja cresça, amadureça, seja edificada, né? Preparando a noiva para o noivo. Esse é o propósito da igreja. Esse é o nosso propósito. Então, falando de culto, eu entendo que no culto a centralidade tem que ser Cristo. Esse é o nosso grande desafio no dia a dia. Porque é um processo de desconstrução para a construção. Então, não é só a gente estabelecer o fundamento, a gente destruir o fundamento errado. Então, a gente recebe semanalmente, mensalmente, pessoas vêm e pessoas vão embora também, entendeu? Então a gente recebe pessoas, então pessoas cheias de dogmas, cheias de costumes, cheias de situações, cheias de movimentações. Então é um processo de desconstrução daquilo que não é edificante e construção daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, nessa estação. Então é esse trabalho. O culto especialmente que mudou a centralidade de Cristo. Isso mudou muito, a extravagância da adoração. Então eu era muito formatado em um lugar e uma expressão de adoração. Eu não sou formatado nesse lugar. Hoje eu adoro da forma que Deus coloca no meu coração. Então tem culto que eu tô sentado no chão. Tem momento que eu tô ali, meu secreto com Deus ali, clamando de joelho, de pé, da forma que eu tiver. A gente tem liberdade para adorar Deus aqui no lugar, assim como eu na minha casa, no meu lar, no meu dia a dia. Isso mudou muito, assim, sabe? Essa questão da centralidade de Cristo, literalmente, no culto, né? E você também falou... Tô falando demais, então. Isso tá muito produtivo, assim, tô gostando muito. Tanto é que a gente não entende, é que a gente é muito limitado, né? Eu tentei fazer um esboço de várias perguntas, mas pra onde eu tava querendo levar a conversa, não tava fluindo o roteiro. E agora eu tô entendendo porque literalmente é o que Deus quer tratar aqui nessa noite, né? E eu acredito que tratar outras pessoas também. Então, tá indo pra uma direção que agora, enquanto eu estava falando, eu tava aqui com Deus pro Senhor. O Senhor tá querendo levar pra uma direção realmente de uma libertação. Porque a identidade da gente, ela só pode ser revelada com Cristo. Nada mais. Não é a igreja, não é a sua família, não é os seus amigos, não é ninguém que vai afirmar a sua identidade, a sua verdadeira. É Cristo. E como que a gente vai conseguir ter acesso a Cristo se ele está na contramão da religiosidade? Né? Se nós seguimos por um caminho onde nós temos que ser isso, nós temos que fazer isso. E, na verdade, Cristo ele é muito fluido em outros caminhos. Né? Ele não segue os padrões que a gente segue, ele não segue os dogmas que a gente segue, ele não segue as regras que a gente põe, né? Então eu acredito que ele vai libertando as pessoas, né? De formas totalmente diferentes, e muitas pessoas precisam ser libertas da religiosidade. Uma das coisas que foi muito impactante para mim quando eu tive esse encontro também, que inclusive foi no retiro do Ginas que eu fui ano passado, sabe aquele sistema de você ora, pô, eu oro, eu ajoelho na cama, beira da cama, toda noite, uma vez por dia, tô ali orando, faço meu devocional e tal. Mas por um mecanismo de aprendizado que eu tenho que fazer. Tipo, se eu passar uma semana sem fazer isso, eu tô fria. Sabe, a gente foi ensinada dessa forma, infelizmente. E quando eu tive esse encontro igual você teve, o Senhor falou pra mim, eu sempre estou com você. Aonde você tá, fazendo qualquer coisa que você estiver fazendo, eu sempre estou com você. Então eu sempre estou te ouvindo. Eu não preciso que você se ajoelhe pra falar comigo. Porque não é o seu joelho que ativa o meu ouvido. Sabe?
E lógico que haverão, que nem você falou, haverão momentos que a gente não vai conseguir sair do chão, porque vai ser tomado pela presença de Deus, né? Mas não é o que eu faço, ele sempre tá lá, né? E tirar esse rótulo, isso foi um dos rótulos também que eu consegui arrancar de mim, da religiosidade. Eu luto todos os dias para combater isso e para trazer para a cabeça dos meus jovens, para a cabeça dessa galera, dessa geração, que Jesus é muito além disso, né? A gente limita muito ele. Então, é muito incrível ver uma pessoa, que eu vou falar nova porque eu sou mais velha, mas a gente é ali, pouca coisa, mas a gente tá ali, né? São 2 anos mais velha. Mas a gente cresceu nesse sistema e eu fico muito feliz quando eu vejo que existem pessoas que entenderam, né? E foram libertas disso, porque realmente é o que Cristo deseja, né? Se a gente soubesse, às vezes, ler a Bíblia e interpretar ela da forma que ela deve ser interpretada, talvez entenderíamos melhor isso, né? Uma coisa que eu anotei aqui, que eu não quero deixar de perguntar, você falou sobre amar mais a noiva, né? Do que amar o noivo. Explica melhor isso pra Jéssica, eu tô mastigando isso aí, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês já manda, já fala logo, porque não saiam daqui com dúvidas. Eu vou tentar compartilhar com você aquilo que eu carrego dentro do meu coração. A autoridade, ela não tá naquilo que a gente faz. A autoridade, a intimidade, ela é gerada a partir do que nós somos em Deus. Então, assim, nós somos chamados para se relacionar com Jesus, para conhecer a Ele, para caminhar com Ele. A partir desse ponto, nós somos os trabalhadores, os cooperadores dele. Os cooperadores. Então, se você for ler a Bíblia, pela graça sois salvos, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o dom de Deus é a salvação, o dom de Deus Pai. Os dons do Espírito Santo é o operacional, né? São os dons do Espírito Santo que nós conhecemos, em 1 Coríntios 12 e tal. Aí os dons de Cristo são, entre aspas, os homens dons. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E a operação nesses homens dons é muito específica, né? A operação deles é o quê? Trabalhar para o aperfeiçoamento da igreja, trabalhar para a edificação. Eu vi o cenário devocional de hoje, foi esse capítulo. Trabalhar para a edificação, né? Mas como que a gente vai levar a igreja a Cristo se a gente conhecer Cristo? Como que a gente vai construir algo se não tem autoridade no que a gente está construindo? Né? Conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. Então, assim, como que a gente vai falar de alguém que a gente não conhece? Como a gente fala de alguém que a gente não se relaciona? Então, por um momento, é muito superficial a gente trabalhar por trabalhar, se envolver, passar mais tempo no dia a dia do ofício, do trabalho, do operacional, e passar menos tempo com o noivo. Passar menos tempo com Cristo, ouvindo a voz dele, buscando, se relacionando, vivendo para a glória dele, literalmente. Então, onde a autoridade é gerada? Quando eu me envolvo com o noivo, quando eu me envolvo com Cristo. A partir desse lugar, eu vou ter um coração disposto a amar a noiva. Um coração disposto a trabalhar com a noiva sem ferir ela. Trabalhar com a noiva sem machucar ela, mas com o coração em amor. Com o coração sarado. O amor tudo suporta. O amor tudo espera. Aquelas que Paulo fala, o caminho do amor. Então, eu entendo que isso é uma linha bem tênue, é uma linha tênue, mas parte de um ponto que às vezes a gente se relaciona tanto com o operacional do dia a dia, a gente acaba fazendo coisas que Deus não mandou a gente fazer. A gente assume responsabilidades que Deus não mandou a gente assumir. Apareceu uma demanda aqui, passa pra mim. Apareceu uma questão ali, eu assumo. Apareceu isso, eu vou fazer. Nessa transição do dia a dia, você está ali, você ama mais a noiva, você se dedica por ela, e quando você olha e fala, cara, onde está Jesus? Você fala, cara, Jesus está onde? Aí Jesus está pro lado de fora, lá, meu filho, eu tô aqui, cara. Tô querendo entrar, mas não tem mais espaço aí dentro, né? Aí perde-se a autoridade, perde-se a unção, aí começa tudo fluir no automático. Quando começa a fluir no automático, quando tá sem unção, começa a fluir no automático, as engrenagens começam a travar tudo, porque não tem lubrificação, não tem fluidez, tudo é na força, tudo na violência. Aí a religiosidade entra, que é do meu jeito, que tem que ser assim, e vai indo, você vai ver. Na força do seu braço, é porque eu sou capaz, não porque Deus proveu, não porque aquilo assim. Cara, e as crises, porque assim, com Cristo ou sem crise, a gente vai ter crises. Você acha que as pessoas vivem esse sistema de religiosidade
ou vivem perdidas em seus propósitos e suas identidades. Porque elas não têm intimidade o suficiente para entender a voz de Deus, ou porque Deus não fala com elas. Porque eu escuto muito isso. Eu falo isso porque as pessoas, elas falam assim, eu não sei o que Deus tem para mim. Eu não sei. E aí começa aqueles monte de crise. Mas eu não sei o que fazer. Eu não sei onde estou. Eu não identifico a voz de Deus. E assim, você acha que isso é mais por Deus falar assim, ó, eu não vou falar nada, faz o que você quiser, né? Ou você entende que né, é uma questão de a pessoa estar com tanto ruído, porque eu entendo que a voz de Deus é suave, ele não vai gritar no seu ouvido. Você tem que silenciar todas as demais vozes, né? Sim. Então, você acha que essa dificuldade ou é uma junção das duas, ou é uma falta de interpretação? Uma coisa também você falou que eu anotei aqui, de estações, de local, sabe? Do ambiente que você vive, que dificulta você entender e ouvir essa voz, porque assim como eu, você acredita que Deus fala 24 horas e Ele manifesta a sua vontade para nós. O que impede as pessoas de conseguirem alcançar essa vontade de ouvir essa voz? Eu acho que não tenho convicção. Na verdade, muitas pessoas já ouviram a voz, só que não tem coragem para tomar as decisões que têm que ser tomadas. Essa é a questão. Estão presas em laços emocionais, estão presas em... Foi o que o Espírito Santo me falou. Em 2017, em 2018, eu estava confrontando o Espírito Santo, assim, confrontando mesmo. Cara, foi algo muito pessoal. Ou ela, assim, sabe de você ouviu o Espírito Santo mesmo assim? Eu entrei naquele corredor, minha esposa lembra lá, tava sentada na cama, a gente conversando, e eu falei assim, Paty, Deus só tá falando comigo, cara. Deus só tá falando comigo aqui, e eu tô ouvindo ele. Aí começou assim, igual fala no Novo Testamento, um êxtase, né? Aí o Espírito Santo falou assim, Rafael, você vai se mover pelo vínculo emocional que você tem, ou pelo propósito que tem na tua vida. Então muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui, já ouviram a voz de Deus, já sabem as decisões que têm que ser tomadas, só que não tomam as decisões porque estão presos em laços emocionais, estão presos em diversas... Eu cresci aqui e vai ter que ser assim até o fim. Então, assim, Deus falou uma vez com Noé. Noé falou, cara, eu vou trabalhar nesse propósito, eu vou até o fim, que vai se cumprir. Então, assim, mais do que ouvir a voz de Deus é ter coragem para obedecer a voz de Deus. Porque normalmente ele vai pedir coisas que A gente não quer. A gente não quer. parecem loucura pra... Parece loucura pra nós, né? Então, assim, é uma linha tênue. Eu tô falando de uma transição que na minha vida, quando eu saí do ministério lá, que eu cresci a vida inteira, e Deus começou a direcionar outra área, mas não foi algo assim, uma coisa pra outra. Foi uma administração de 2 anos esse processo, de Deus maturando, até o dia que Deus me encurralou e falou, ó, já chega, é aqui. Eu quero que você viva isso, entendeu? Então, foi 2 anos aí esse processo de confrontando o Espírito Santo, entendendo, discernindo as coisas, buscando, com clareza. Quando estava muito claro, Deus me encurralou e direcionou para uma decisão que eu tomei há 7 anos atrás. Mas dentro disso, a gente não é menina, assim, no sentido... Talvez alguém que está nos ouvindo aqui fale assim, mas eu não sei. Não, você sabe. Você sabe que é o Espírito Santo falando contigo, você sabe o que é certo e errado, você sabe o que Deus quer de você, e você sabe que você não está dando um passo para obedecer isso. Então, assim, o conselho que eu dou é silencie as vozes ao redor e busque clareza. Seja específico em sua oração. Espírito Santo, eu quero clareza. A gente está em transição agora, né? Fevereiro. Então, basicamente, quando começa agora pra gente. Janeiro foi... Entendeu? Janeiro foi um susto. Foi rapidinho. Foi 2 dias. Então, como será 25? Será igual a 24? Sim. Não vai ter um encontro mais profundo com Cristo? Então, assim, busque clareza. Busque o que o Senhor quer. Fala comigo. Direciona, me dê paz, me dê direção. Busque sensibilidade e esteja disposto a pagar. Não existe... Toda vez que Jesus chega, a ruptura, não existe ruptura sem dor. Eu vi isso do apóstolo Jeremias, foi muito libertador. Eu estava lá em Itajaí, numa reunião, com os pastores, tinham 50 pastores, ministrando. Ele foi isso daí. Não existe ruptura sem dor, não existe ruptura sem lágrima, e não existe ruptura sem sangue, né? Ele colocou alguns exemplos lá. Então a gente tem que entender que a dor faz parte de um processo de transição em nossa vida. Então,
vai passar E o dor. ser humano não quer passar dor. A mesma... Nós não queremos, né? É. Nós não queremos. Eu tenho esse... o lugar que Deus tem me colocado nos últimos meses. E o Espírito Santo me cobrou em oração. A gente ora muito pelo Guarujá, na igreja lá. Pro avivamento no Guarujá. Pro avivamento em São Paulo, né? No Brasil. Parece começando pela nossa Jerusalém. É o Guarujá, né? Pô, Praia do Atlântico, a gente tem tudo. Tem as melhores praias. Cara, essa cidade aqui, né? Então a gente ora pra Deus mudar a história dessa cidade. Também para trazer um avivamento, igual fala nas orações lá, a gente fala assim: Deus, assim como pessoas descem pro Guarujá para ir pra praia, eu creio que um dia pessoas descerão de São Paulo para vir aqui para receber braços do avivamento. A gente fala muito isso daí, a gente ora muito por isso. Então, a partir desse lugar, um dia eu estava orando e questionando umas coisas do Senhor. Deus me levou pro texto de Neemias, porque Neemias, quando recebe a notícia, Neemias não se coloca: eles estão assim, Neemias fala o quê? Nós pecamos, né? Assim foi também como o Isaías, né? Vou falar puta boa que se colocou na brecha lá e vai indo. Então, a partir desse lugar, como que nós vamos sair desse vínculo aí da religiosidade, esse lugar que Deus quer se transicionar na nossa vida? A gente tem que estar sensível à voz de Deus e ter coragem para tomar as decisões que têm que ser tomadas. No tempo certo, na estação certa, na hora que Deus quer. O discernimento. É isso aí. É isso aí. Muitas pessoas já sabem que Deus quer. Deus só tem que falar com 10 vezes? 20 vezes? 30. Desenhar. Desenhar, mostrar. Aqui, aquela plaquinha assim, sabia, né? Deus não vai decidir por nós. Deus não vai. Porque senão a gente vai jogar a responsabilidade de uma escolha errada, nossa, Nene. Porque a gente pode. Rapidinho, eu tava conversando com um pastor, e ele, uma igreja centenária, vou falar centenária, tu não vai saber o que é. Igreja centenária, e esse pastor muito frustrado na minha frente, né? E ele, pastor, muitos anos lá, e trabalhando, e se dedicando, e citando vários fatos assim, horripilantes, né? E eu aconselhando ele e tal. E eu falei, cara, e como você tá agora? Não, pastor, agora eu estou mudando com minha família e tal, e vou pra servir em outro ministério assim tal. Eu falei, cara, você tá entrando em outro caixote. Porque é o mesmo modelo, é o mesmo molde, é a mesma atuação, é a mesma movimentação. É tudo igual, cara. Você ama isso, eu falei pra ele. Você ama viver o que você tá me falando aí. Você ama estar nesse lugar, você ama se mover dessa forma. Então você está saindo de um lugar que só vai mudar A placa. Ele tá indo para outro lugar que é extremamente igual, cara. Pastor, passei 20 anos aqui sofrendo, você tá indo para um lugar que vai ser extremamente igual, cara. Pastor, eu sei disso, vai ser como que é difícil romper com as tradições, né? Eu falei, então viva as tradições, cara, até a última da sua vida. Cara, eu li um livro do pastor Fred Figueiredo. E eu não sei se você já viu o Apontamento Divino. É um livro dele de devocionais, né? E ele fala sobre a frigideira. Não sei se você lembra dessa. Eu achei muito sensacional. Que ele fala assim, né? O cara vai lá, pesca um peixe grande, e aí ele chega pra fritar o peixe e ele percebe que o peixe é maior que a frigideira. Aí ele vai e joga o peixe fora e vai lá tentar pescar um peixe menor. E o cara falou assim, por que você não compra a frigideira maior pra poder fritar os peixes grandes? Então, por que a gente às vezes se prende? E isso, até vou olhar pra vocês pra falar, gente, isso não quer dizer sobre você ter que mudar de ministério. O pastor tá falando, recebi aqui, Senhor, eu vou mudar de igreja. Não é só sobre isso. É sobre mudanças dos seus relacionamentos, dos seus comportamentos, das suas amizades, das músicas que você escuta, das roupas que você veste, do que você consome. Exatamente. É um conjunto de coisas. Aí, às vezes, a pessoa, pastor, sai da igreja. Eu ouvi lá no ID, o pastor Rafael falou pra eu sair da minha igreja, porque tudo ia mudar. E é o que você falou, vai sair de uma igreja pra ir pra outra, mas você vai continuar doente. No mesmo lugar, né? Do mesmo jeito, lugar. né? Você não vai trocar a frigideira, você vai trocar o peixe, vai achar que vai dar alguma diferença e não vai. Não vai sair do lugar e ir para outro lugar, porque não é sobre o externo, é algo dentro de nós tem que ser transformado e mudado, né? E assim, eu falo isso muito em amor, porque eu entendo que só tá habilitado para tocar nesses assuntos quem ama a igreja. Sim. Quem ama muito a igreja, assim, no sentido de o que Deus tá fazendo, sabe? Que Deus tá estabelecendo e construindo esse tempo. Então, assim, em cima de muito amor que a gente fala isso,
para que também a gente estava evangelizando um tempo atrás. Aí, lembra aquela expressão quando a gente evangelizava? Falava assim, ó, entra na primeira igreja que você... onde que é essa igreja? Não importa. Primeira igreja que você vê pra você... Você achar... Você aperta... Eu falei muito isso, né? E por que não pode ser feito mais isso? Porque, infelizmente, não é mais... Veja que é melhor você nem ir. É melhor você nem ir, né? Melhor você nem estar nesse lugar, né? Nem pisar nesse lugar. Melhor você nem estar lá. Então, assim, estar sensível à voz de Deus, não tomar decisões precipitadas, mas também ter clareza do que Deus está falando, do que Deus está direcionando, fazer as transições debaixo de paz, debaixo da direção de Deus, e caminhar para aquilo que Deus tem para construir e fazer aquela vida. Eu falo isso, ó, eu vivi a vida inteira debaixo da bênção de um pastor, foi as transições que foram acontecendo na vida dele, e eu fui acompanhando ele. Saí de lá depois de anos e anos, então, não é um cara que, não, eu fiquei num lugar dele uma vida inteira. Depois a gente iniciou uma oração agora de cada. Nós estamos lá na da vida construindo algo que Deus tem na nossa vida. Então, igual você falou, não é esse negócio de sair de igreja. É algo muito mais profundo, é algo dentro de nós, nosso coração. Tem que ter acessado em Deus, né? Descobrir quem nós somos em Deus. É muito fácil a gente apontar também, mas aqui não é assim, cara. Mas você busca. Pra você ter a sua vida com Deus, você tá nesse lugar de se ama Jesus mesmo, cara. Então é buscar essa realidade de amar Jesus, se relacionar com Jesus, é a partir desse lugar Jesus vai caminhando tudo. Eu vi duas coisas assim que eu linkei muito e tá fluindo muito com o que a gente tá conversando. Eu vi um vídeo da Nívia Soares hoje falando sobre a geração que clama por avivamento. Eu quero avivamento. Mover, mas é uma geração que não está disposta a abrir mão de nada. Né? Não está disposta a abrir mão de votos, de pecados, de vínculos, laços. Mas eu quero avivamento. Mas não entende que para você chegar aqui, você tem que soltar as amarras daqui. E aí eu vi um estudo que eu estava fazendo, que estava falando sobre o gadareno. E ele vivia anos, né, naquela situação endemoniada, todo mundo conhecia ele, todo mundo tinha medo dele. E aí, até que Jesus foi de encontro a ele e libertou, né? E a primeira coisa que ele quis foi fugir. Como Jesus, deixa contigo. E Jesus falou para ele, não. Você volte para onde você estava e traga a transformação para essas pessoas. Porque você foi liberto e essas pessoas precisam ser libertas também. E eu aposto que voltar para o ambiente e para os olhares das pessoas, né, que estavam ali julgando ele, ou até pode até desacreditar da libertação dele, do processo dele, e voltar a dizer, olha, eu conheci um Cristo, eu conheci alguém que me libertou, tanto das amarras de Satanás, como libertou toda a minha vida. E ele entendeu tanto isso, né, ele entendeu tanto esse processo que ele passou, que ele pregou numa região, né, que é Decápolis, isso. E posteriormente, quando Paulo foi para essa região, as pessoas estavam evangelizadas, já tinham conhecimento por causa daquele cara. Conheceu Jesus. Que conheceu e que se posicionou e se colocou no lugar certo. Ouviu a voz certa. Entendeu a estação. Isso era uma das coisas que você falou que a gente... precisa entender a estação que a gente está. Se é uma estação de frutificar, se é uma estação de guardar, se é uma estação que a gente vai murchar para depois florescer, né? Então, às vezes as pessoas estão no momento errado, né? Estão no momento da sua vida, mas querendo viver com características de outros momentos. E como você falou, Cristo e a sua igreja, a sua vida, o seu ministério, ele tem que ser fluido. Né? Ele precisa ser, então Jesus, você não se prenda a mim, você já recebeu a porção que eu tinha para te dar, e essa porção você precisa dividir, depois vai ter mais, mas faz aqui, continua, né? E as pessoas acham que tem essa dificuldade para poder fazer qualquer coisa na sua vida, né? Um exemplo assim muito tolo, eu quero guardar dinheiro para qualquer coisa. Mas a pessoa não se prende, não se solta das amarras das dívidas.
Quanto mais ganha, mais gasta. Como que ela vai viver? Ela vai dizer, mas eu quero ser mais próspero para abençoar a igreja. Mas você não consegue pagar suas contas, você paga uma, faz 5. Sabe? Então são mudanças tão pequenas que a gente pode fazer na nossa vida que vão nos levar para mais próximos de Deus e a gente se prende a costumes, a pecados, sabe? Coisas que são confortáveis pra gente. E você, falando isso daí, a gente fez sobre o senso de satisfação, né? Deus é cuidadoso com a gente. Então Deus, ele cuida de detalhes. E às vezes nossos olhos estão nas coisas grandes, que nós julgamos sermos grandes, e se esquecemos dos detalhes do cuidado de Deus. Então, assim, a provisão diária é um detalhe do cuidado de Deus. Então, vai ter o Mateus, a igreja ali dos jovens, ele falou que uma vez ele estava em Santos, estava no posto dele lá, ele falou assim, pastor, deu vontade de comer um frango à parmegiana. Ele falou, naquele dia eu tinha levado marmita, e falei, cara, eu vou toda parmegiana aqui em Santos, vou já, né, sair pro shopping pra comer e tal. Ele falou que deu poucos minutos, um motoboy que já conhecia da região lá, parou lá, tocou lá no edifício que ele trabalha, e falou, ô irmão, vem aqui, cara, Deus. Pô, fui entregar o frango ali e tal, o cliente falou que não queria isso daqui, o patrão mandou eu entregar pra alguém conhecido e tal, vem aqui deixar pra você essa marmita aqui e tal. Ele abriu a marmita e falou, um frango parmegiana. Aí eu falei, parecia que o parece era um pequeno. Pô, cara, foi um frango parmegiana que Deus mandou de graça pra ele do dia que ele pediu. Exatamente. Mas sabe, aí o jovem tá nos ouvindo, o homem, a mulher, a gente mesmo que tá nessa live às vezes, a gente abre o Instagram, aí vem a mega igreja. As megas produções. Às vezes a mensagem nem foi tão forte, mas a edição é tão forte no Instagram que você vai, nossa, que palavra. Meu Deus, que louvor. Ai, como eu queria uma igreja dessa. Ai, como eu queria estar lá no meio. Como eu queria um pastor desse tão legal do TikTok. Eu não tenho TikTok, eu não gosto. Enfim, como eu queria. Esse pastor de Instagram, que maravilhoso, assim, na sua igreja. Aí você viu pro seu pastor simples lá. Eu vi um cara humilde lá. Aí você olha pra sua igreja, às vezes é simples comparado das outras. E começa a perder o contentamento nisso. Aí você olha e fala assim, pô, mas a minha igreja não tem aquelas luzes. A minha igreja não tem aquele cantor. A minha igreja não tem aquela produção de Hollywood que tem na outra igreja. A minha igreja não tem aquele, entre aspas, avivamento que tem naquelas outras igrejas do Instagram e tal. Aí você perde o contentamento. Aí perde o contentamento, perde essas estribeiras, e vai indo, e vai indo. E não é sobre a igreja. Não é sobre nada. É sobre ponto de referência que você está estabelecendo. Estou conversando com você aqui. Atrás de você tem um livro escrito Fundamental e tem outro livro escrito Jesus. Fundamental fala de fundamento. Então, fundamental que é aquilo que é indispensável. Fundamental é aquilo que não pode faltar. Fundamental é aquilo que é base, fundamento, não pode faltar. O que não pode faltar? O que é fundamental? Jesus. Sim, fundamental é Jesus. Jesus é fundamental. Isso não pode faltar. O resto é transitório. O resto é passageiro. O resto vai mudar. Então, assim, talvez aquilo que você observa pro lado de fora, aquilo que é colocado na tela do seu celular, é tudo aquilo que é transitório. E Jesus talvez não esteja naquele lugar. Talvez Jesus não esteja naquela atuação. Jesus talvez 80% das mensagens que você ouve no Instagram, você que está nos ouvindo, Jesus não está lá, que são mensagens antropocêntricas. Jesus não está lá, Jesus não está sendo glorificado. Aí você pega o ponto de partida disso, aí você entra na sua igreja local, que é uma igreja simples. Talvez o seu pastor é um pastor simples, que ministra de uma forma simples, de uma forma rudimentar, mas ele tem um amor, está ali, e Jesus, que é o fundamental, está ali. Aí você não consegue enxergar Jesus ali. Por quê? Porque os seus olhos estão naquilo que é transitório. Então isso é para nós, né? A gente começa a acompanhar cases de sucesso. E quais são os cases de sucesso que são nossas referências? Será que João Batista seria um case de sucesso pra gente? Será que Elias seria um cara que a gente espera? Ai, Senhor, como que ele tá na caverna pro Elias? Que isso é o desenho com João Batista? Será que João Batista seria o pregador do Instagram de hoje? Não seria. Não seria? Então você percebe que... Eu tava ouvindo o Gregório McNutt. Já ouviu esse cara? Sim. Nossa, é benção demais. Eu ouço muito ele. É pedrada. Eu ouço muito ele. E o Gregório, ele comentando e ele falando justamente, citando um pouco desse ponto, assim. O Gregório tava falando justamente isso. O que nós temos, qual é o nosso ponto de referência, né? Que, a partir de que ponto,
quais são as pessoas que estão de frente pra gente. Ele comenta que vai chegar, talvez chegar no céu. A expressão dele, ele fala assim, aquele pastor da igreja de milhões de pessoas vai chegar lá. Ele fala bem assim, americanizado, né? E vai chegar em Jesus, ó, estou aqui, tal, Jesus, cara, eu te conheço. Aquele pastor da igreja local, simples, talvez não teve fama, como pisar no céu. Jesus vai abrir o braço, ô meu amigo, vem aqui. Sim, vem aqui, meu amigo. Cara, muito obrigado porque você perseverou. Qual é a nossa referência? Então perceba que a gente, às vezes, tira os olhos do que é fundamental, que é Jesus. E quando a gente fala de religiosidade, eu não estou falando do que é superficial, do que é transitório. Eu estou falando do que é fundamental, sim, que é Cristo, que é Jesus. Então, a gente se alimenta de coisas que são vãs, passageiras. Se alimenta do hype do momento, se alimenta do louvor do momento, se alimenta daquelas coisas do momento, do pastor do momento que é famoso, que você não conhece o coração, não sabe de ninguém. Aí você chega nessa igreja local. Aí você não consegue, cara, mas peraí, aqui é tudo muito normal. Aqui é muito... Você não consegue ver Jesus nos detalhes, no cuidado do dia a dia, no cuidado que o líder tem com você, no cuidado que o pastor tem com você, no cuidado que Jesus tem com você naquela igreja local. A gente buscar satisfação nesse lugar é fundamental. Satisfação na esposa que eu tenho, na filha que eu tenho, satisfação no esposo que você tem, satisfação na filha que você tem, do seu dia a dia, nos mínimos cuidados de Deus. A partir desse lugar da gratidão, Deus vai estabelecendo, vai construindo algo a partir de nós. Então, sim, buscar as referências certas, olhar para Jesus, filtrar muitas coisas que a gente ouve, né? Eu, particularmente, vou te falar algo. 95% dos pregadores que todo mundo tá ouvindo, eu não consigo ouvir 10 minutos. Não é porque eu sou melhor, é porque eu não sinto no meu espírito, dentro de mim, eu não sinto paz. Eu ouço 10 minutos, mensagens, eu falo, Deus fala assim, eu não tô aqui. Eu falo, amém, eu tiro. Eu tiro porque a proposta do evangelho é esvaziar nós mesmos, tá? Sabe, cara? Nos preencher na presença de Deus, essa é a proposta do evangelho. E que as pessoas se prendem ao que elas precisam de forma imediatista, né? E esquecem que quem preenche por completo é Cristo. Então, literalmente, até falei isso, acho que foi no episódio do Cadu, literalmente é primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Acaso ele não sabe das demais coisas que podem ser acrescentadas, né? Acaso ele é menino, ele é cego, ele não sabe do que a gente precisa, sabe? É uma coisa assim que eu ando também trabalhando muito no meu interior, e eu procuro entender também, não sei se você deve fazer isso também, quando Paulo diz assim, tem gente que precisa tomar o leitinho ainda, comidinha mais ralinha, porque não tem estômago para aguentar o pesado. Então eu procuro ter assim, uma paciência com esse tipo de, sabe, que a gente falou até com o Jeová Jireh, sabe, tudo prover. Aí eu quero. Aí meu pai vai pra igreja, chora, e você, né, a gente pensa assim, pô, já tá sentindo a presença de Deus, e não, ela tá fazendo birra. Eu quero, eu preciso. Ele sabe, ele é doida. Ele sabe. Que a gente precisa. Ele sabe do que a gente precisa. Esse negócio da marmita do rapaz aconteceu comigo. Num dia eu tava falando pra minha sogra, nossa, que vontade de comer uma feijoada que eu tô. Só que eu tava com preguiça de buscar. Não era questão de não ter dinheiro, mas eu tava com preguiça de buscar. E eu falei assim, nossa, eu queria muito comer uma feijoada hoje. Mas não deu meia hora. A vizinha aqui do lado tem um restaurante. Falei assim, ó, trouxe uma feijoadona aí pra vocês. E trouxe que comeu todo mundo. E ela olhou pra você, que boca, hein? Eu falei, filha, Jesus ouviu minha oração. Ele está escutando, ele sabe. Ele não vai me dar uma feijoada, não vai me dar coisas mais importantes e mais essenciais pra minha vida. Né? A gente limita a Deus assim, não, é porque eu quero a xícara que tem que ser preta com laranja, porque senão não dá. E a xícara aí, às vezes Deus tá aqui com um copo que é o que você realmente precisa, mas você tá focado naquilo. E aí a gente coloca Deus como se fosse o nosso fornecedor. Eu vi uma pregação de um professor meu do mestrado, e ele falou assim, a gente trata Jesus como carpinteiro de Nazaré, que é oficina de uma mesa.
E ele é o libertador, ele é o Messias, ele não é o carpinteiro. Ele viveu até aquele momento sendo um carpinteiro porque ele estava se preparando para o propósito dele, que era ser o Messias, o libertador, o salvador. Então pare de limitá-lo ao carpinteiro e conheça o Messias. E nossa, aquela palavra aí bateu. Bem profunda. O libertador, né? Libertadora. Então assim, e também eu acho que isso, pastor, tem muita influência do que a gente escuta. Como você falou dos pregadores, né? Tem muita influência como que a gente leva nosso relacionamento com Deus mediante aquilo que a gente está escutando, que a gente está lendo. Os devocionais que a gente está lendo, que sempre coloca a gente para cima. Se você não vê um devocional que te dá uma rasteira, não tem Bíblia ali. É tudo picado, né? Porque a Bíblia, ela veio para te derrubar, para te quebrar, para te fazer um novo. A palavra de Deus é essa, né? Tem uma direção assim, muito específica, assim, que é muito forte, que eu creio que nos ajuda muito no nosso dia a dia. Eu creio que ajuda muita gente. Essa questão assim, de o Espírito Santo, ele nos convence o pecado, a justiça e os juízos. O Espírito Santo é o Paracletos, né? Eu vou e enviarei outro igual a mim, Consolador. Paracletos é advogado, igual a Cristo, tá ali para nos auxiliar, para nos consolar. E Deus fala, ele vos ensinará todas as coisas. E quando a gente também entra numa zona de querer se esforçar para produzir algo para Deus, a gente entra assim, a gente se frustra. Tô tentando e não consigo. Nossa, amanhã eu vou conseguir, eu não consigo. Só que essa atribuição do gerar o fruto é do Espírito. O fruto não é da carne, não é nosso. O fruto é do Espírito. Ele não vai nos ensinar, ele vai nos direcionar. Então é muito mais uma questão de rendição à vontade dele, muito mais uma questão de rendição ao querer dele, rendição ao propósito dele. A partir desse lugar de rendição, vai sendo construída em nós, estabelecida em nós uma nova identidade em Cristo Jesus, através do segundo Adão. O primeiro Adão tem uma base, desobediência. O primeiro Adão desobedeceu. O segundo Adão obedeceu até a morte. E morte de cruz. O último, né? Que depois de... Secou. Vocês não acham que veio outro Adão, não. É o último. É o último. Segundo e último Adão. Retornará até a morte de cruz. E ali ele fala que a gente vai ser aperfeiçoado sendo a imagem de Cristo. A imagem dele. Só que a gente se esforça, às vezes, para produzir, para separar. Não consegue. Paulo vai falar o quê? Tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que é agradável, tudo que louva a Deus, nisso pensar. As janelas da alma, né? Algumas janelas da alma que a alma tem. Nosso ouvido, que nós ouvimos, que nós vemos, que nós sentimos, tá? Enfim, são as janelas da alma. Aí, como a gente se alimenta daquilo que alimenta nosso ego, a nossa alma, né? Aí que entra na questão das ministrações. Você vai conquistar, você vai vencer. Eu creio que a gente vai conquistar. Eu creio que a gente vai vencer. Eu creio que a proposta não é o evangelho franciscano, em que você vai ser pobre para sempre. Não, Deus vai levantar um empresariado para o reino, para a glória dele. Deus vai levantar homens e mulheres que vão... A gente ora na igreja assim, eu levanto os maiores empresários dessa cidade, como os cristãos, né, que buscam o Senhor e tal. Então eu creio fielmente nisso. Ponto final. Só que quando a gente se alimenta só disso, quando você busca só isso, quando o centro é você, quando o centro é o seu conforto, quando o centro é o que você vai conquistar nessa terra, você perde a essência. A gente perde a essência. Falando da gente, é muito sutil isso. A gente perde a essência, a gente perde o lugar que Deus quer que a gente esteja. A gente é impulsionado a conquistar, porque é avançar. Homem de Deus é quem está no hype. Homem de Deus, pastor abençoado, que tem tal carro, a tal casa, ou a tal igreja. E vai indo, você vai ver com a cara. Não é isso que é o fundamental que Jesus... Não é esse daí. Raça de víboras. Não é isso, cara. Não é isso. Esse não é Deus que a gente esteja. Muitas das frustrações nossas acontecem por quê? Porque a gente cria expectativas erradas. A gente cria expectativa onde Deus não estabeleceu. Nos homens, em situações, em sonhos humanos, em projetos humanos. A gente pede para Deus abençoar aquilo que Deus quer matar. A gente pede para Deus prosperar aquilo que Deus não estabeleceu. Entendeu? Aí a gente fica em cima daquilo lá, daquela realidade. Eu estava no ministério ontem, aí... Eu vou pegar aqui. Eu vou pregar aqui, Aí Ezequiel, a Bíblia fala aqui, capítulo 1, que ele tá lá em Jerusalém. Não, tá na Babilônia, já preso, como prisioneiro, muitos anos já. E a Bíblia fala que ele é sacerdote. Assim como Jeremias também
é sacerdote. Só que de repente o céu serve pra ele, Deus começa a liberar uma palavra profética pra ele, o Espírito de Deus vem sobre ele. Jeremias também é sacerdote. Aí Deus vem e fala, cara, eu te amei pra ser profeta. Desde o ventre da sua mãe, de fora eu te chamei pra ser profeta. Mas imagina comigo aqui, os dois foram criados pra ser sacerdotes. Os dois estudaram para ser sacerdotes. A expectativa dos pais deles é que eles seriam sacerdotes. No contexto de Jeremias, Deus transiciona tudo. Caramba, não, você estudou tudo, mas eu quero que você seja profeta. Porque o meu propósito, o sonho do seu pai é que você seja sacerdote. Mas o meu projeto é que você vai ser profeta. Ezequiel está no cativeiro também. No cativeiro não tem templo, não tem sacerdócio, não tem nada. Deus transiciona ele para o profético. Assim, você se preparou para ser sacerdote. Só que eu mato os seus sonhos e estabeleço o meu projeto. Você vai ser profeta. É isso que eu tenho para a tua vida. Então, esse grande dilema da vida. Às vezes a gente alimenta questões, a gente se dedica em cima de sonhos que nós não acessamos em Deus. Vamos fazer uma construção aqui ali juntos. Moisés sobe e vê o tabernáculo celestial. O tabernáculo que estabelece na terra é uma cópia do tabernáculo celestial. Então, Moisés vê um tabernáculo celestial, está em Apocalipse isso, e ele estabelece aqui na terra uma cópia do tabernáculo celestial. Então, qual é o propósito? Estabelecer aqui na terra o que Deus quer no céu, sobre a identidade. A identidade nossa não é acessada aqui na terra, a identidade nossa é acessada no princípio eterno. Vós fostes, Efésios 1:6, eu acho 1:4. Vocês foram eleitos em Deus desde antes da fundação do mundo, né? Chamados para serem santos e irrepreensíveis. Então, a nossa identidade não está nesse mundo, a nossa identidade está numa eleição em Deus desde antes da fundação desse mundo. Aí que Deus vem e fala, Jeremias, cara, eu sei que você criou muitos sonhos para ser sacerdote, mas você vai ser profeta. Ezequiel, eu sei que você foi treinado para ser sacerdote, mas você vai ser profeta. Profetiza para essa nação. Isso. E quantos de nós estamos relutando nesse tempo? Relutando, mas vai ter que dar certo algo que Deus não projetou pra gente. Vai ter que acontecer, Deus abençoa, Deus prospera, algo que Deus não preparou pra gente nesse tempo. A gente se cansa, se fadiga, fica batendo a cabeça de Paulo, dura para ti, costa terra para os aguilhões. Você continua aí, você é esforçado, você é bom no que você faz, mas, cara, eu te chamei pra ser um apóstolo, cara, vem pra cá. Vai ler o projeto que eu tenho pra tua vida. Então, em algum momento, Deus ele vai ser tão forte a transição de Deus à vida, assim como foi na minha e está sendo também, na vida, vai ser tão forte, tão impactante, que vai ser inevitável viver aquilo que Deus tem pra você. Vai ser inevitável viver isso. Então, assim, muitos lugares de frustração que a gente está é por assumir responsabilidades, por assumir coisas que Deus não colocou sobre nós, sabe? A gente vive talvez a identidade de outro. A gente vive também o propósito de outra pessoa. Às vezes tá já atrapalhando as coisas fluir porque você tá parado no meio de um caminho que não era nem pra você tá lá. E o seu caminho tá lá esperando você assumir ali a direção e Exatamente. Deus preparar aquilo. E a gente fala isso, assim, a gente sempre tem que se colocar nesse lugar. A gente nunca pode se colocar de fora de nada, sempre dentro, porque nós somos igreja. Sim. A partir desse lugar, é um caminho que todos nós estamos, isso. Elias, sujeito aos mesmos sentimentos, ser humano. A gente, no dia a dia, então eu estava até meditando esses dias e conversando com algumas pessoas, eu creio que todos os profetas, né, homens de Deus com muita autoridade, na verdade foram homens que aprenderam a administrar suas crises. Sim. Não, eu creio fielmente nisso. Eu acho que... No trabalho eu também penso nisso. Eu penso nisso, porque eu acho que... Porque se mover nesse lugar é aprender a administrar as crises. Aprender a administrar essas crises. Eu creio fielmente nisso. São pessoas que passaram e entenderam, né? Eu também já pensei nisso. Falei assim, gente, porque a Bíblia é uma reprise da nossa vida. Você se encontra em algum momento, em algum instante, você fala, nossa, eu já vivi, tô vivendo isso. É uma reprise, só que aí a gente insiste em não aprender com a pessoa que já passou aquilo, que aprendeu a administrar. Né? Aí vai, enfim, né? Acaba as pessoas entendendo ali, querendo enfiar coaches e coisas dentro da igreja pra... Só que isso só acontece com Cristo, né? Acontece quando Deus ele disponibiliza as ferramentas e a gente... entendi, Senhor. Né? Eu vou ali... É igual Abraão, Isaac, né? Onde está o cordeiro? Tá aqui. Caramba. E ele foi tão
firme em sua decisão, que ele falou assim, eu vou, mas nós vamos, mas nós voltaremos, porque ele já tinha certeza de quem Deus era para ele, né? Tanto que ele era provedor para ele. Outra também, outro personagem, quando você estava falando, personagem bíblico que essa parte da transição, né, e a gente caminha pro final também, de ter essa diferença, né? Eu tive, voltando aqui rapidamente, eu tive essa experiência no Ministério de Artes, de dança. Você me conheceu, era da dança, agora das piruetas, do teatro, o meu negócio era esse, meu chamado era esse. E por muitos anos eu me dediquei muito a isso, tanto é que eu tinha roupas e roupas de dança. E assim, eu tava no ônibus ouvindo uma música e vinha a coreografia na minha cabeça, então era uma coisa que fluía muito pra mim. E eu gostava do louvor, né? Mas eu odiava a palavra. Assim, eu gostava de pregação, mas não me mandava pregar. Não era meu dom. Eu gosto de falar, mas eu não... Falei assim, gente, eu nunca na minha vida que eu vou ser pregadora e nunca na minha vida que eu vou ser pastora. E aí, num dos momentos de crise que eu tive, que eu estava num momento de crise espiritual, né? E a gente congregava lá no Orião ainda. E o senhor levou um pastor, que na época ele não era pastor, né? Fui lá na nossa igreja ministrar. E aí ele falou assim, ó, Deus está te dando hoje o ministério da palavra. Aí eu falei, entendi. E eu falei, Deus, assim, mas Senhor, eu já canto, eu já danço, eu já faço teatro, eu já limpo igreja, cuido dos jovens, ajudo as crianças. O que eu vou fazer na palavra? Só que eu não entendi que ao me dar ele precisou arrancar outros também, porque já não era para viver mais aquele momento. Acabou aquilo ali para mim. E eu ainda, né, encerrei ali o ministério. Foi muito gradativo. Eu nem tinha um TEL. E aí eu tive o TEL. Aí no início eu tive gravidez de risco. Eu tive que parar de dançar, de me exercitar. Aí, consequentemente, depois tive o TEL, né? Aí a mãe acaba, né, entrando naquela rotina. Você não consegue ser tão dedicada à igreja porque você tem agora um bebê que depende de ti. Então eu fui desacelerando e gradativamente o Senhor ele foi tirando essas coisas, né, da minha vida e me dando o quê? Mais tempo para eu ler a palavra, ler livros, ouvir pregações. E aí, consequentemente, as coisas foram indo para esse caminho. E aí, depois eu ainda tentei insistir um pouco na dança, mas não fluía. Eu gosto de falar da engrenagem, não fluía. E eu ficava arrasada, eu falava, meu Deus, mas a minha época antigamente era assim. E por que não tá indo? E aí o Senhor falou assim, porque não é o lugar que você tem que estar. E eu lembro até que o meu pastor na época me chamou e falou assim, eu gostaria que você voltasse com o ministério de dança. A igreja tá sem, precisa investir nisso, melhorar isso. E eu falei, não, pode contar comigo. Só que eu já sabia que não era o meu ministério. E aí, quando eu tentei forçar a engrenagem, eu vi que não foi. Eu falei, Senhor, eu não é pra mim mais isso. Eu chamei o pastor e falei, pastor, se não tem ninguém que enxergou esse ministério e assumiu, não serei eu que vou pôr a mão numa coisa que não é minha. E aí eu entendi o processo de Deus pra minha vida. Aí o Senhor, em pouco tempo, eu fui consagrada pastora, mesmo estando muito tempo na minha igreja. Eu fui consagrada pastora, que também era uma coisa que eu não queria, né? Não é que eu não queria, gente, entenda, né? Eu odiava, né? É uma coisa que você não tem habilidade. Eu falei, não quero ser pastor. Não era o meu alvo. Porque eu sei que pastor sofre. Eu falei, por que eu quero ser pastora? Porque ele sofre. Nossa, sofre, eu não sabia. Então, falou a jovem de 32 anos com aparência de 60. O pessoal fala assim, né? Sou pastor? Tem um meme, né? Eu tenho os memes. Então, assim, foi uma transição que foi dolorida, mas ao mesmo tempo foi muito essencial. E aí eu comecei a entender como que é os processos de Deus, né? E aí eu era obreira. E normalmente você tem o quê? De obreira, você dá missionário, você vai subir uma escadinha. Em um culto de consagração, o Senhor falou assim, você vai ser pastora. Ele não falou com ninguém, ele falou pra mim. E eu falei, tá bom, Senhor. Aí ele falou assim, em menos de um ano você vai se tornar pastora.
Falei, E aí eu já tava mastigando a palavra, enfim, mas nunca... E aí quando chegou o momento que foi feito o convite, eu não tive dúvidas de aceitar. Porque eu entendi que Deus me arrancou de uma região que eu achava que era confortável, que tava bom pra mim. Falou assim, tudo bem que as pessoas querem que você seja da dança, das artes, porque a igreja tá precisando, mas você não tá aqui para suprir as necessidades terrenas da igreja. Você está aqui para ser direcionada para mim, porque eu sei o que realmente este ambiente, esse tempo precisa, essa estação precisa. Então, assim, foi uma coisa assim muito transitória, igual esse podcast aqui, foi uma coisa que Deus falou e que ele falou, vai. Entendeu? Então, assim, e aí, voltando ao que eu falei do personagem, eu lembrei de Davi. A perspectiva seria o quê? Seria Saul, né? Os filhos de Saul seguirem ali. Mas Deus falou assim, não, eu encerrei aqui e você não vai ser mais pastor, eu quero que você seja rei. E vai lá Samuel e Vai ser assim. E vai ser assim, sabe? Então a gente às vezes se prende, né? Você falou assim, eu vou fazer por uma necessidade da igreja, por uma necessidade que a igreja recebe das pessoas. Mas se ele é o dono da obra, ele vai saber muito mais do que a igreja precisa do que a gente. Que às vezes queremos tampar um buraquinho que Deus quer deixar aberto. E é para aquele tempo, para aquele momento. Você falando sobre essa questão assim, do período do Ministério de Dança, que você teve muitos anos. É interessante também você permanecer naquilo que Deus também confiou em suas mãos naquele tempo, né? E a transição aconteceu naturalmente porque Deus direcionou, Deus foi certificando seu coração, Deus foi te transicionando. No começo você não entendia, para um lugar que você nem imaginava que você iria, mas Deus foi te levando para aquele lugar. Eu gosto de usar um exemplo que é o seguinte, viajar de carro, por exemplo, à noite. Esses dias eu fui para BH à noite, dirigindo um evento lá de pastores, e interessante que o farol do carro deve iluminar o quê? Uns 20 metros da frente, nem isso, né? 20, 30 metros. Eu não tenho noção de espaço, mas... Daí adiante você não vê nada. Sim. À noite, você só vê iluminar os 20, 30 metros. Eu tenho um alvo. Qual é o alvo? Chegar em Belo Horizonte. Ou meu destino lá na frente. Só que caminhar com Cristo é isso. É como se a revelação ela fosse passo a passo ali. Deus não dá pra gente um endereço final já. Não foi lá no começo, não, Deus não vai ser assim, vai ser tudo assim, não. Dia após dia um desafio diferente. O que a gente tem que fazer? Permanecer na revelação que a gente tem. Sim. Permanecer no lugar que a gente está. Porque só dá fruto quem permanece. Permaneçam em mim, porque sem mim nada podeis fazer. João 15. Né? Então, se a gente permanecer na videira, a gente vai dar fruto. Então, permanecer nesse lugar. Eu estou no Ministério de Comunicação da igreja. Eu estou no Ministério de Dança. Eu estou no Ministério de Evangelismo. Eu estou... Não abraço em muitas coisas, porque senão não consigo fazer bem feito nada. Então, estou abraçando 3 ministérios. Tenho certeza que você não é excelente nos 3. Ou nos 4 você faz. Então, aquilo que Deus confiou, permaneça ali. Permaneça. Talvez você tenha um sentimento assim, pô, tô aqui, estou fazendo. Talvez eu tenho uma inclinação para outro ministério. Mas aquela estação é ali, então permaneça ali. Pegue frutos. O próprio Deus vai transicionar por essa da liderança. Vai amadurecer um ambiente para você poder estar lá no tempo certo. Para você poder estar na hora certa. Porque imagine a Aline, pastora, há 15 anos atrás da fonte. O que Deus fez? O que Deus fez? Deus transicionou o corpo no tempo certo. Deus falou com a liderança, né, através da liderança, né, o óleo desce pela cabeça de Arão. Deus direcionou uma igreja saudável. E você, na hora certa, Deus encaixou tudo algo que te fala no seu coração. Então, permanecer. Terá é o pai de Abraão. O Deus não dá para Terá. Sai daqui e vai até Canaã. O Deus dá o endereço para Terá. Qual é o endereço? Canaã. Terá sai, se não me engano, para em Arã. Ele para no meio do caminho. Ele tinha um endereço. Ele para no meio do caminho. Quando Terá morre, Deus chama Abraão. E que Deus fala a Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não dá endereço. Terá tem endereço. Abraão não tem endereço. Abraão só tem uma palavra. E quem é o nosso herói da fé? Jesus, né? Assim, quem é a nossa referência? Abraão, por uma fé, tem pai da fé. Abraão. E Abraão foi um cara que se moveu sem saber exatamente qual seria o fim. Mas ele se moveu. É que esse eu tirei do carro. Qual é a revelação que você tem para hoje?
a revelação que eu tenho para hoje é esses 20 metros adiante. Então eu vou percorrer esses 20 metros, porque quando eu percorro os 20 metros de luz que eu tenho, Deus esclarece mais 20. Eu percorro 20 metros, Deus esclarece mais 20. Ah, mas eu quero saber tudo, como vai ser daqui a 5 anos. Vai obedecendo e percorrendo esses 20 metros, daqui a pouquinho você chega. E vai esclarecendo. O que você nem imaginava vai estar em sua frente. Daqui a pouco Deus vai te surpreender. Os sonhos de Deus são maiores, os projetos de Deus são maiores. Aí eu vou morrer e o último dia que eu amo a dançar. Aí Deus transiciona e fala, não, te ouve a palavra. Enxerta isso no seu coração. Eu não tenho nem coluna pra dançar, mas Ainda. eu tenho só pra falar, realmente. Então, permanecer, a gente tem que permanecer nesse lugar. É o caminho. E eu costumo assim, a gente conversa, às vezes, expressando, né, no seu caso de pastores mais novos também, a gente conversa, às vezes, expressando uma maturidade, né, tipo assim, a gente passa por tanta coisa e tal. Eu tenho uma notícia ali, tá só começando. A gente tá só começando. Eu tenho 32. A gente tá só começando. A gente tá só começando. Jesus começou com 33. Que anos, cara. A gente tá só começando. A gente tem, E eu digo assim, interessante quando eu fiz 33. Exatamente. Não faz muito tempo, gente. Então, quando eu fiz 33 anos, eu falei, meu Deus. Ei, qual que é Jesus, né? 33, ele já tinha... E eu aqui, que eu fiz com 33, me deu? Não, a gente tá começando. Tá começando só, entendeu? Fala isso pra você. Você quer lidar com mais responsabilidade que eu ainda tô com pouca responsabilidade. Tá ótimo, meu pastor, que não escute isso. Tá ótimo. Gente, a conversa é muito boa mesmo. Mas nós temos que caminhar para o final dessa conversa. E haverão outros convites pra gente tratar de outros assuntos, porque foi muito fluido, foi muito gostoso essa conversa. Muito esclarecedor, Deus. A gente sente a presença de Deus aqui, isso é muito importante. E eu espero que você sinta também na sua casa. Mas nós temos um quadro aqui para encerrar, que é o tradicional melhor de 12. Por que não melhor de 10? Porque é 12 discípulos. Então a gente vai fazer melhor de 10, então melhor de 12. 12 perguntas. Que é, sim, perguntou na lata. Que é a única coisa que eu vou seguir aqui do roteiro, que vai ser o melhor de 12. Então eu vou fazer uma pergunta, você tem que responder a primeira coisa que aparecer na sua mente, tá? Algo que tem o seu coração. Algo que tem no meu coração? Que tem o seu coração. Não é no coração, é o coração. Nossa, que pergunta. É assim, eu gosto de pegar surpresa. Algo que tem o meu coração. Isso. Minha família? Tudo bem, tu tá perguntando pra... Fala, minha família. Família. Minha família, eu criei minha família. Um versículo. 1 Samuel 2, acho que é 35, 36. O Fabrício fala assim: estabelecerei para mim um sacerdócio que se moverá assim no meu coração e a minha mente. Estabelecereis para ir uma casa perpétua. Então, um sacerdócio que se move assim no coração e a mente de Cristo. Uma história bíblica. Uma história bíblica. Sansão, quando ele mata o leão, ele volta pelo mesmo caminho. Eu tenho esse versículo comigo. Deus sempre fala comigo: Rafael, não volte no leão que já morreu. Então, esse período da história de Sansão, pra mim, fica marcado. Uma comida. Estrogonofe de frango, batata palha. Ele não... Um testemunho que te marcou. Um testemunho que me marcou foi essa transição do 17 para 18, não esqueço, encontro pessoal com o Espírito Santo, uma experiência que eu nunca tive. Vou ter mais, em nome de Jesus, até hoje nunca tive. Foi a mais profunda de Deus falando comigo pessoalmente ali, nessa transição de ministério. Um projeto para 2025. O projeto que eu tenho é trabalhar mais assiduamente no ministério, né, de igreja, edificar, e que a gente, para falar um pessoal, que a gente possa finalizar o ano com uma igreja mais madura, mais centrada em Cristo. Nosso objetivo lá é esse, como lideranças, né, de geral. Que a igreja no final do ano acabe olhando mais para Cristo do que 2024. Um exemplo a seguir. Pode ser qualquer pessoa, Bíblia ou pessoal, né? Sim. Nesta época ou em épocas passadas. Falar de Jesus é muito fácil,
Se você quiser, meu querido, é que a gente mais fala daqui. Jesus, que é a nossa base, mas eu gosto muito, assim, algumas referências desse tempo, né? Os últimos tempos. Eu olho muito pro ministério profético, então tem o pastor que tá me pastoreando hoje, o Issacar, o apóstolo Issacar, o pastor Judá Bertelli, são pessoas que eu olho e, cara, eu quero refletir Jesus igual esses caras refletem. Que... Um louvor. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero... Abraça-me, André Valadão. O pastor não é do Ministério de Louvor, não. Marcou minha vida. Mas é uma música... Nossa, baixou. Sabe. Puxou do poço. Jesus é Jesus. Fundo do poço, não. Puxou dessa Windows. Essa música é linda. Eu sei que você gosta muito de ler, então eu coloquei aqui um livro. Igreja, Sacerdócio e Reino, Luiz Hermínia. Vou procurar pra ver. Um lugar. Um lugar... Pode ser um país, uma cidade, ou um restaurante, alguma coisa assim, é um lugar. Que eu gosto, né? De estar na minha casa. Eu gosto de estar em casa. É o melhor lugar do mundo pra mim. Agora esse aqui vai gerar polêmica. NVI ou as traduções tradicionais? Eu gosto da nova tradução da linguagem de hoje. NTLH. Eu gosto dessa. Eu também uso essa. Inclusive, até no culto eu gostava de usar. Eu não usava, mas tô gostando de usar. Então você gosta das novas versões. Não era assim. Só fiz os mesmos e me converti. Não, me converti a essa tradução. Eu não gostava tudo, mas só que então, gostei. Eu falo muito pro Jonas, eu falei assim, gente, para de usar Almeida, porque vocês não entendem. Então procura uma tradução, depois vocês fazem comparação. No caso, eu estudo com os livros lá, que tem as antigas. Quando vou ler pra igreja, eu já passo mastigado, né? Tô olhando pra ele. Mas tá, assim. E um conselho? Eu vou passar aqui algo que Deus está ministrando no meu coração nos últimos meses. Busque ter uma vida em devoção a Jesus. Então, assim, até falei pro pessoal ontem à noite. Eu tava orando esses dias na igreja, orando, buscando, assim, a Deus, a igreja, os jovens, a equipe de obediência, esse tempo todo mundo orando, né? Aí chegou uma hora da oração, e eu falei assim, Jesus, me esvazia de mim mesmo, me enche de ti, Jesus, me esvazia de mim mesmo, tira de mim tudo aquilo que não é de ti e tal. E comecei a me rasgar nessa oração, tipo Maria, assim, sabe? Se rasgar, e eu senti que mudou o ambiente do quarto, como se isso fosse assim, Rafael, nesse lugar que eu quero que você esteja. Então o conselho que eu falo é, dê uma vida em devoção a Jesus. Esse é o conselho, né? Ok. A gente encerra com uma oração, né? Para as pessoas que estão assistindo, a gente aqui. E também a gente deixa um espaço aberto, se você quiser deixar alguma mensagem, algo que Deus tocou o seu coração para você falar. Você pode, se for para as pessoas, né? Você pode olhar na câmera ali e direcionar, se o Senhor te direcionou sim para falar para as pessoas que vão estar assistindo. Se é pra gente que tá aqui, né? Isso aí, se você tem, né, algo para falar, a hora é agora. Sim, agora, tá, eu tenho para falar para você e para as pessoas que estão ouvindo consequentemente, é o seguinte, muitas vezes a gente sabe o que Deus quer de nós, a gente sabe o que os passos que Deus quer que a gente dê, e a gente tem que ter coragem para tomar essas decisões no dia a dia. Então o Espírito Santo vai nos ensinar a administrar nossas crises, as nossas incertezas. Então, para quem está nos ouvindo, para nós estamos aqui também, ouça o Espírito Santo, sabe, dê resposta a Ele, responda. O que move o céu na sua pergunta são respostas. Então, responda a Ele. Se Ele te chama para oração, vai para oração. Se Ele te chama para uma vida de jejum, vai para o jejum, vai para a entrega, vai para a devoção, dê respostas. Se preocupe em dar respostas, minhas perguntas, dê respostas. Enche o céu de respostas. Porque já existe, Deus já tá falando muito com a gente e a gente não responde. Então enche o céu de respostas, de repente as coisas vão começar a se mover. Então esse é o conselho que eu tenho. Amém. E se você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, foi impactado por essa palavra, por essa conversa, nós vamos entrar em uma breve oração aqui pela sua vida, né, para que o Senhor possa trabalhar dentro de você, né? E que o desejo
nosso, da nossa equipe, do ID, do pastor, é que você se encontre com Jesus. Ah, mas eu já sou cristão. Mas a gente precisa ter um encontro diferente com Jesus para mudar toda a nossa ótica, as nossas crenças, os nossos dogmas, né, e os nossos rótulos. Bom, então, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa conversa, te agradecer por esse aconselhamento, esse direcionamento, agradecer pelas pessoas que estão assistindo esse episódio, estão sendo impactadas por essa palavra, estão sentindo que precisam fazer algo de suas vidas, transformar algumas atitudes, mudar algumas atitudes para que possam cada vez mais estar dentro do centro da tua vontade. Senhor, dê coragem, dê um espírito de ousadia, dê discernimento para essas pessoas, clareza. Abra os ouvidos espirituais e carnais, abra os olhos espirituais e carnais também, para que ela possa ver as coisas materiais se acontecendo, mas que ela possa entender e ver o céu se movendo, Senhor, e dando direcionamento e resposta para essas pessoas. Senhor, que se alguém que está ouvindo esse podcast, veio desse episódio e está afastado de Ti, Senhor, e precisa retornar aos Teus caminhos, nós oramos por essas pessoas também, Senhor, que elas possam retornar aos Seus caminhos e procurar uma igreja o mais rápido possível e uma igreja mais próxima de Ti, próxima da Tua palavra, Senhor. Eu Te agradeço pela oportunidade de poder chegar aos lares dessas pessoas e pregar o Evangelho juntamente com o pastor Rafael. Abençoe também, Senhor, a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua igreja, o seu ministério. Que o Senhor mantenha, Senhor, essa chama acesa no coração dele. E que os planos dele, Senhor, sejam concretizados, ó Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. Nesta terra, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por essa equipe maravilhosa que o Senhor tem proporcionado para nós também. O Senhor é um Deus que cria os projetos e levanta pessoas para caminhar no mesmo propósito que nós. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço por essa oportunidade, por este episódio, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que você precisa. Ative os sininhos para você receber as notificações, porque a gente vai também produzir alguns cortes, tá bom? Comenta aqui embaixo o testemunho do que Deus falou contigo, que precisa, né, que transformou na sua vida, não só nesse como nos outros também, os que estão por vir, que isso é muito importante para que esse vídeo alcance cada vez mais pessoas, tá bom? Deus abençoe sua vida. Até o próximo episódio do ID Podcast.